No ar, Escola Bíblica, com Maria Firmino. Você em sintonia com a Palavra de Deus. Vamos começar agora no capítulo 8 de Mateus, o leproso purificado. Verso 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus disse para o leproso que ele concordou com seu pedido e que ele obedecesse à lei de Moisés, se apresentando ao sacerdote com oferta. Neste caso, Jesus fica perto e toca na pessoa. O centurião de Cafarnaum. Verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A diferença da pessoa temente a Deus. O centurião era amigo do judeu, se preocupou com um criado doente, não se sentiu digno de Jesus ir até a sua casa, e ele reconhecia a divindade de Jesus Cristo. Abraão, Isaque e Jacó são considerados obedientes ao que Deus pediu para eles fazerem. A sogra de Pedro. Verso 14. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Então ela se levantou e o servia. Nós lemos que Jesus vai para a casa de Pedro, encontra a sogra com febre. Sabemos que a febre não fica bom rápido. Ela se levantou e o serviu. Muitas outras curas. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando lemos mais a Bíblia com um coração sincero, aprendemos que Jesus veio para curar o corpo, a alma e o espírito. Como devemos seguir a Jesus? Verso 18. Vendo Jesus uma multidão ao redor de si, deu ordem de partir para o outro lado do mar. E, aproximando-se um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disseram: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe:
segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Aqui tem duas situações: o desejo de seguir a Jesus. Para o escriba, Jesus mostra a dificuldade de moradia, e para o outro, que era seguro em sua casa, pensava que cuidar do Pai até morrer o impedia de crer em Jesus Cristo. Jesus insiste com ele para não se preocupar com a morte. O falecimento é natural. Não relata que o pai estava doente ou acamado. Jesus apazigua a tempestade. Verso 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos já estavam andando com Jesus. Ouviu todo o sermão, viu os doentes ser curados. O mar com toda agitação, eles pensam que Jesus está dormindo ou acorda. Jesus ordena o vento e o mar que se acalma. E quando tudo se torna em bonança, eles perguntam entre si: quem é ele? Eu penso que não sou diferente dos discípulos. Vamos continuar crendo cada dia mais no Jesus Cristo Salvador. Os endemoniados gadarenos. Verso 28. Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, dizendo: Que temos nós contigo, filhos de Deus? Vieste aqui a atormentar-nos antes do tempo? Ora, a alguma distância deles andava pastando uma grande manada de porcos, e os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Disse-lhe Jesus: Ide. Então saíram e entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas estas coisas e os que acontecera aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Gadara é uma das cidades gregas, por isto tinha porcos. Neste caso, Jesus responde à pessoa: a perda da manada foi um prejuízo. Os habitantes da cidade vão ao encontro de Jesus e pede para se retirar. A vida humana para os gadarenos ficou com pouca importância. Precisamos sempre estar atentos quando Jesus faz um bem à comunidade, libertando os furiosos. Terminando nossa aula, percebemos que eles receberam Jesus em seus corações e foram curados. E o perdão é quando sentimos a paz na nossa interioridade. Que a bênção de Deus vos alcance cada dia, curando o corpo, a alma e o espírito. Fale com Jesus sempre. Vamos trabalhar comigo hoje? Agradeço a todos pela audiência. Tenha um excelente dia. Que Deus os abençoe a cada dia. Amém. Termina aqui Escola Bíblica. De volta no próximo domingo às 7 da manhã.